Então, galerinha, tudo bem? Deus abençoe a todos. Mais uma vez estamos aqui para quebrar esses argumentos falaciosos de canais conspiracionistas. Desta vez um canal chamado Verdade Urgente, do GG News, teve uma live até com o Eduardo Lima do canal Sistemático, onde ele veio com a argumentação de que por que a atmosfera da Terra não foge para o vácuo do espaço, o que tem prendendo, o que impede isso de acontecer, né? Então o cara não entende a interação entre as massas para poder entender como é que funciona isso. Então eu vou explicar para ele o que é vácuo, como funciona o vácuo, com detalhes para todo mundo entender. E vou explicar um pouquinho também da interação entre as massas, como funciona. Então vamos lá, galera. Essa força fundamental da natureza, que um criador criou, algum designer, algo superior a nós criou. Essa força ela é incontestável porque ela é observável, ela é mensurável, né? Não tem como a gente negar a realidade. Eu não vou negar que o fogo queima, que o fogo é quente. Então tem coisas que são consolidadas, então não tem como. Eu não estou aqui, galera, para tirar a crença de ninguém em relação à religião, à fé, porque a fé é de cada um, é coisa individual. E se a gente tirar a fé das pessoas, não resta nada, porque a fé é inabalável, a fé é o que nos move. Então não vamos falar de religião, nem de fé, nem cada um acredita no que quiser. Só que eu quero falar aqui um pouco da realidade, um pouco de como o meu mundo funciona, para esses conspiracionistas não ficar falando coisas do meu mundo que não existe. Eles podem negar meu mundo, pode falar que tudo que existe no modelo que eu acredito é mentira, é inventado, mas eles não podem inventar mais coisas, né? Tem que inventar só para eles lá, para a Terra plana. Não pode inventar para o meu globo. Essas questões de atmosfera fugir para o espaço, Terra supersônica girando a 1.700 km/h, que não atira água para o espaço, né? E a gente não sente essa rotação. Todas essas questões aí, essas falácias aí, eu vou vir destrinchando e vou vir mostrando que isso aí é pura invenção de terraplanista, só porque eles não entendem como funciona e ficam inventando. Então eu quero falar dessa lei fundamental. Não vamos falar que o nome é gravidade, só vamos falar que massa atrai massa. E isso é provado, é comprovado, e eu vou explicar como que isso é comprovado por qualquer pessoa na sua casa, não precisa nem ter estudado. Então vamos explicar um pouquinho. Todas as coisas que está no planeta, tudo que existe, está sob uma atração entre elas, atração entre os corpos, atração entre as massas. Todas as coisas que existem, uma está atraindo a outra. Essa lei é uma lei fundamental da natureza. Porém, essa força é muito fraca. Vou explicar por que é fraca, porque o terraplanista vai falar que é fraca, mas segura o oceano, é fraco, mas fica, né, segura a lua. Então, eu vou explicar por que é fraco. É fraco porque só essa interação só é observada, só tem... Como que eu vou explicar melhor? Essa interação só funciona de forma... Eu não tenho a palavra correta, mas na realidade, no mundo que a gente vive, essa interação das massas só funciona em corpos massivos, né? Ela existe em tudo, mas essa força só começa a ser mensurável quando o corpo se torna muito massivo, quando a massa desse corpo ela é muito intensa para ela interagir com outro corpo, né? Então, assim, tudo que existe no nosso planeta está interagindo uns com os outros, atraindo uns aos outros, mas nunca vai haver um movimento, né, de aproximação. Nunca um vai puxar o outro e você vai ver um movimento. Por quê? Porque essa força que está havendo entre eles é uma força muito pequena, né, muito sutil. Então não vai haver um deslocamento. Principalmente porque está tudo sobre o atrito do solo,
ou do solo, ou da mesa, da superfície, está sob atrito da superfície que está apoiando aquele objeto. Uma pedra, um graveto, seja lá o que for, uma pedra de qualquer tamanho e peso, se ela está sobre uma superfície, a atração da massa maior que a do nosso planeta, que é maior que qualquer outra coisa no planeta, não vai permitir que a gente visualize essa atração dessas outras coisas. Então, mesmo que essa força exista e seja tão sutil entre tudo que exista, a força da massa maior que a do nosso planeta não vai permitir que a gente visualize essa atração entre os outros corpos, porque tudo está sendo atraído para o centro da massa maior que é o nosso planeta. E qual que é a segunda coisa maior que existe no nosso planeta que vai interagir com a massa do nosso planeta? São os oceanos. Não existe outra coisa no planeta com a massa maior que a dos oceanos. Então, essa interação entre o planeta, a massa do planeta, é maior com corpos massivos, igual o oceano, Lua e outros corpos celestes, né? Quanto menor vai ficando, menor a massa de outros corpos, menor é a interação entre essa massa maior. Então, aquele corpo, para poder interagir com essa massa maior, ele tem que ter uma proporção maior ou igual. Entendeu como é que funciona? Então não existe nenhuma outra coisa maior que o oceano para poder interagir igual o oceano interage com o nosso planeta. Então são duas massas grandiosas interagindo entre si. Assim como a Lua interagindo com a Terra, né? com os nossos oceanos, causando as marés. Então assim, essa lei de atração, essa lei fundamental da natureza não é invenção. Ela existe em tudo. E agora eu vou explicar como a gente chegou, né, nessa conclusão que ela existe. Vamos lá. Existe um experimento chamado a balança de Cavendish. Muitos terraplanistas não entendem esse experimento, acham que é uma balança de pesar coisas, né? Por que uma balança vai provar a gravidade, coisa e tal, né? Por ignorância. Então, por que balança? Porque o princípio é basicamente o mesmo, né? Só que eu vou explicar com detalhes como é que funciona. Nós pegamos uma haste. Se alguém não sabe o que é uma haste, vamos falar um pedaço de madeira. Pegamos um pedaço de madeira ali de mais ou menos 50 centímetros de comprimento. No meio dessa madeira vamos fazer um furo, de forma que a gente pode amarrar ali um barbante, um fio, qualquer coisa no meio certinho dessa madeira, dessa haste. Na ponta de um lado dessa madeira, vamos amarrar ali um peso de qualquer material. Mas vamos adotar um material onde não vai ter interferência magnética. Vamos usar a água, né? Pode ser qualquer material, chumbo inclusive, mas vamos usar a água. Então amarramos ali um recipiente com a quantidade de água na ponta dessa haste, de pendurado ali por um barbante, qualquer coisa ali. Colocamos ali de um lado dessa haste um recipiente, um vidrinho com a quantidade de água. Do outro lado dessa haste, nós vamos amarrar um outro vidrinho com a mesma quantidade de água, de forma que os dois vão ficar equilibrados nessa haste, com a haste amarrada no meio. Essa haste suspensa do solo, de forma que ela vai poder rotacionar no sentido horário ou anti-horário, né? Presa no meio essa haste. De um lado um peso de água com uma determinada quantidade de água. Do outro lado a mesma quantidade de água na outra ponta da haste, de forma que essa haste fique equilibrada, né? Aí começa a primeira parte do experimento. Agora nós vamos aproximar um outro galão de água bem próximo de um peso que está suspenso e deixar esse galão ali próximo a ele, né? Suponhamos que seja do lado esquerdo da haste. E na outra ponta, do lado oposto da haste, colocamos outro galão de água. Todos os dois galões maiores com a mesma quantidade de água. Ali vamos observar durante vários minutos, dentro de um ambiente fechado, onde não tem a interferência de corrente de ar, né? E com a ajuda da água, que é diamagnética, não vamos ter, né, o mesmo efeito de um ímã, por exemplo, de atração. No caso, a água repele. Então
Então a gente não vai ter problema com essa questão de magnetismo, porque a água ela é diamagnética, então ela vai repelir a água se isso influenciasse no experimento, que não é o caso. Então observamos ali por vários minutos que essa balança suspensa, né, com esses dois frascos de água que estão equilibrados, eles permanecem inertes, né, eles permanecem ali parados, encostados naqueles galões maiores de água que aproximamos ali perto deles. Só que quando pegamos outro galão com a maior quantidade de água e colocamos do lado oposto daquele outro galão menor, que aqueles pesos suspensos estavam encostados, notamos depois de vários minutos que aquela balança que estava equilibrada ali, né, ela estava em repouso com esses pesos de água encostado nas outras massas de água. Percebemos que elas começam a se deslocar lentamente, depois de vários minutos, em direção àqueles galões de água que tem uma quantidade maior de água, até colar no galão que está com mais água e ali ficar. E quanto mais a gente afasta esse galão de água, mais aquela massa que está suspensa, né, essa balança de torção que está ali de pendurada, ela aproxima mais desse outro galão. Quanto mais a gente afasta, mais ela aproxima desse galão. O que acontece nesse experimento? Se esses dois pesos estivessem apoiados na superfície, a gravidade do nosso planeta, a massa maior do nosso planeta, não permitiria a visualização desse movimento. Mas assim que a gente tira essas duas massas do chão, elas não estão se atritando mais com o chão, a força gravitacional continua puxando as duas para baixo, tanto é que elas estão em equilíbrio. Se o peso fosse menor, uma ia ficar mais baixa que a outra, mas não é o caso. Então as duas estão equilibradas e suspensas de formas que vão rotacionar no sentido horário e anti-horário. Então a gente não anula a força gravitacional do planeta, mas a gente impede aquelas duas massas suspensas de se atritar com o chão. E o que observamos? Observamos um movimento circular, né? Ou anti-horário ou horário. Esse movimento ele luta contra a torção do fio e luta contra as outras massas de água menor. Então isso aí a gente prova que a massa de água maior está atraindo a massa de água menor. Não tem magnetismo, não tem diamagnetismo, tanto é que o experimento feito no laboratório ele já usa materiais para descartar a interferência de magnetismo e é feito no laboratório, não tem interferências de corrente de ar. Então, assim foi provado que massa atrai massa. O nome que a gente usa, gravitação universal, força da gravidade, a massa do nosso planeta que é grandiosa, interage com a do mar e todas as outras coisas, né? Inclusive a abelhinha também, que o terraplanista fala que a força é grandiosa para prender o oceano, mas não prende uma abelhinha, porque a massa da abelhinha é pequenininha, não interage o suficiente com a massa da Terra, e a abelhinha é leve em relação à resistência do ar, ela bate as asas, ela vence a resistência do ar, mas isso já é uma outra história. Então, para o vídeo não ficar muito longo, galera, então eu concluo aqui a questão de massa atraindo massa, entendeu? Uma força da natureza que é mensurável, observável, reproduzível, testado com essa balança de Cavendish. E não adianta nenhum terraplanista falar que é montagem, que a balança não funciona. Desafio todos os terraplanistas do mundo a fazer a balança da forma correta, observar o resultado e provar que não funciona. Prova para mim que a massa maior não atraiu a massa menor e a Terra plana continua viva. Então, galera, eu encerro aqui com essa questão de atração das massas provada e incontestável. Não adianta chorar. Agora, galera, eu vou terminar aqui, concluir, agradeço a todos aí, e o próximo vídeo eu vou falar sobre a questão da pressão, porque para a gente falar sobre a questão da pressão, distribuição de gases atmosféricos aqui no nosso planeta, a gente tem que entender primeiro essa questão da atração das massas, né? E depois a gente vai para o próximo ponto. Então o próximo vídeo é questão de pressão e por que a atmosfera não foge para o vácuo do espaço.